Se aparecer na sua prova foro do local da morte, não caia nessa pegadinha. Está errado, está errado. É o último domicílio do autor da herança. Ele não tinha domicílio certo, então qualquer dos bens imóveis. Não tem imóveis, então qualquer dos bens. Qualquer dos bens. Não tem mais essa história de local da morte. Tá? Não tem mais essa história do local da morte. Beleza? Isso aqui nós já vimos, que era o artigo 47. Sigamos. Terceiro foro especial. Tudo a ver com a ideia do direito sucessório, né? A ausência tem muito a ver com o direito sucessório. Porque a declaração de ausência abre a sucessão provisória, 10 anos do trânsito em julgado da sentença que abriu a sucessão provisória, posso declarar a morte presumida, e aí sucessão definitiva. Então, de certa forma, está no âmbito sucessório. E aí a lógica é a mesma. As ações em que o ausente for réu, competência, último domicílio do ausente. Tranquilo, né? Artigo 49. Ações em que o incapaz for réu. Onde é que eu distribuo essa ação? Competência será do foro do domicílio dos representantes ou assistentes. Ok? Então é uma ação em que o incapaz é réu. Foro de onde? Foro do domicílio do representante ou do assistente. Segue o barco. E aqui atenção. Ações em que a união for parte. Tá? Tenha bastante cuidado na leitura do artigo 51. Né? Porque você vai observar no caput do artigo 51, que vai dizer o quê? Nas ações em que a união for parte na condição de autora, a competência será do domicílio do réu. Aí me parece prolixidade, né? Porque essa já era a regra mesmo. Só que aí o parágrafo vai me trazer que nas ações em que a união for ré, o domicílio será do autor. Então, martela aí na sua cabeça, né? Coloca aí no seu material. Decora que nas ações em que a união for parte, se ela for parte na condição de autora, a competência é o domicílio do réu. Se ela for parte na condição de ré, a competência é do domicílio do autor. Então vai ser sempre o inverso da posição em que a união figura. Ela é autora, domicílio do réu. Ela é ré, domicílio do autor. O mesmo acontece para as ações em que o Estado ou o Distrito Federal for parte. O Estado ou o Distrito Federal são autores, então domicílio do réu. Não, eles estão figurando na condição de réus, então domicílio do autor. Mesma lógica lá no artigo 52. Né? Sétimo foro especial. E aqui tá de vermelho, não é à toa. Esse artigo 53, inciso 1º, tem sido muito cobrado na prova, em provas. Tá? Por quê? Porque ele reformulou a técnica definidora de competência para as ações que envolvem casamento e união estável. Isso mesmo, aqui é novidade, e se é novidade vai cair na sua prova. Tá? Porque não sei, pessoal mais antigo aí de direito deve se lembrar que ação de casamento, ação de união estável, o domicílio competente era o domicílio da mulher. Horas. E o princípio da isonomia? O princípio da igualdade? Por que que em pleno século XXI, onde a mulher está aí super ativista, passando em vários concursos públicos, cargos muito bons, lotam lá as universidades, ou seja, isonomia. Por que que nas ações de direito de família, especialmente casamento, união estável, o domicílio era o da mulher, o foro era o do domicílio da mulher? Pô, não fazia sentido, né? Então essa regra do domicílio da mulher mudou. Vai cair na sua prova domicílio da mulher. Ah, mas vai. E aí você sabe que isso é retrógrado. Não prevalece mais. Porque o artigo 53, inciso 1º, vai dizer que é competente para ação de divórcio, separação, anulação de casamento, conhecimento ou dissolução da união estável, o foro do domicílio de quem tiver a guarda do incapaz. Na maioria das vezes é mulher, né?
Mas agora não é o fato de ser a mulher, não. O foro é o do domicílio daquele que tem a guarda do incapaz. Ah, professor, mas agora eu vou te pegar. Por quê? Porque lá no caso concreto não tem incapaz, eles nunca tiveram filhos. E aí? Agora sim, subsidiário. Não tem incapaz? Então, subsidiariamente, é competente o foro do último domicílio do casal. Imagina o seguinte, João mora em São Paulo, Maria mora em Recife. João é que tem o domicílio, que tem a guarda do filho menor impúbere. Qual é o competente, qual é o foro competente para julgar a ação de divórcio? Domicílio do João. Domicílio do João, não é o domicílio da mulher. Domicílio do João. Por quê? Porque ele é que tem a guarda do incapaz. Ah, mas não tem filho? Não tem incapaz? E aí? Não tem incapaz, João mora em São Paulo, Maria mora em Recife. Só que você não sabe, eu não contei para você da história, que João e Maria, eles moravam felizes lá em São Paulo, no bairro Higienópolis. E aí, em razão da separação das brigas, a Maria foi lá para a casa da família em Recife. E aí, se eles não têm menores, qual é o foro competente para julgar a ação de divórcio? Recife ou São Paulo? São Paulo. São Paulo, porque não havendo incapaz, é competente o foro do último domicílio do casal. E o último domicílio do casal era São Paulo. Ah, professor, e se nenhum deles mora no último domicílio? O casal morava em São Paulo, mas como separaram, Maria foi para Recife e João foi para Belo Horizonte. Faz sentido nenhum eu propor essa ação em São Paulo, por ninguém mora lá. Beleza, então se não tem incapaz e ninguém mora no último domicílio do casal, não tem incapaz, e ninguém reside no último domicílio do casal, aí eu vou para a regra. Domicílio do réu. Se as partes não têm filhos incapazes, né, que é o grande exemplo, né, não tem incapaz, e nenhuma das partes reside no antigo domicílio do casal, a competência é do domicílio do réu. Então aqui é uma escadinha, esquece o domicílio da mulher. Esquece o domicílio da mulher. Ação de divórcio, reconhecimento e dissolução da união estável. Quem é que tem a guarda do incapaz? Então lá é o foro. Ah, não tem incapaz. Então o foro é do último domicílio do casal. Ninguém mais reside nesse último domicílio do casal. Então, domicílio do réu. Domicílio do réu. Vai descendo a escada. Belezinha? Show! Ações de alimentos. Ações de alimentos, competência do domicílio do alimentando. Quem é o alimentando? É quem vai receber o alimentos. Né? E aqui é importante, porque na maioria das vezes o réu é o alimentante. Lembra lá do caso sobre a perpetuatio jurisdictionis? Por que aquela ação foi proposta em Curitiba? Porque Curitiba era o foro do domicílio dos alimentandos, dos filhos. O alimentante, o pai, morava em Goiânia. O pai era o réu. Embora o foro comum seja o domicílio do réu, nas ações de alimentos, exceção, será competente o foro do domicílio dos alimentandos ou do alimentando. Ações que versarem sobre direito previsto no Estatuto do Idoso. Artigo 53, inciso 3º. Foro competente, domicílio do idoso. Está envolvendo direitos previstos no Estatuto do Idoso? Então, competência, foro do idoso. Ações que versarem sobre reparação de danos, ações indenizatórias. Por isso que eu tenho que tomar cuidado lá atrás, né? Quando o legislador ele me oferece a regra geral, o comum, ele diz: as ações que envolvam direito pessoal ou real sobre móveis. Sobre móveis, domicílio do réu. Essas ações de direito real são ações de natureza obrigacional, na sua maioria. Ações de natureza obrigacional.
E a obrigação, ela tem fonte em contratos, atos unilaterais de vontades e ato ilícito. Então, quando envolver contrato, geralmente domicílio do réu. Ato unilateral de vontade, domicílio do réu. Só que responsabilidade civil também é direito pessoal. Ações indenizatórias também são de direito pessoal. E aí o legislador diz que ações que versarem sobre reparação de danos, ações indenizatórias, é competente o foro do lugar do ato ou fato. Geralmente, ato ou fato ilícito. O sujeito cometeu um ato ilícito, ação, dano, nexo causal, artigo 186 do Código Civil. Agora, eu vou ajuizar uma ação indenizatória. Onde está a competência para essa ação? É competente o foro do local, do lugar, do ato ou fato. Salvo se esse ato ilícito estiver relacionado a uma infração penal, um crime, porque aí é um crime, então é um ilícito penal, mas também um ilícito civil, ou um ilícito civil relacionado a acidente de veículos. Por quê? Porque se for hipótese de crime analisada aqui no direito civil, no âmbito da reparação ou acidente de veículos, aí eu tenho uma competência concorrente. O legislador vai dizer, a ação que versar sobre reparação de dano relacionado a delito ou relacionado a acidente de veículos, inclusive aeronaves, competência concorrente. De onde? Do domicílio do autor ou domicílio do fato. Então o autor escolhe. Domicílio dele próprio ou domicílio do fato. Ele pode escolher o domicílio do fato, ou melhor, o domicílio do fato não tem como, né? O lugar do fato por conta das provas testemunhais, etc. Ou o autor, domicílio dele mesmo, autor, por uma questão de conveniência. Mas é uma exceção, né? Porque a regra diz que direito pessoal seria domicílio do réu. Perfeito, mas se for direito pessoal fundado em ato ilícito, lugar do fato. Ato ilícito que também configura uma infração penal, ou ato ilícito decorrente de acidente de veículo, concorrente. Você escolhe lugar do fato ou seu próprio domicílio, autor. Né? Exceção. E aí eu cito para findar, porque estamos falando sobre competência, que o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 101, inciso 1º, diz que nas ações que versarem sobre direito consumerista, ou seja, direito do consumidor, não é competência do domicílio do réu, não. Competência do foro do domicílio do consumidor. Ok? Então, só para título de complemento. Assim, veja bem, eu pego tudo isso que nós estudamos e agora eu vou aplicar. Vou aplicar. Lembra que no bloco 1 nós fizemos o início do caminho de definição da competência, lá na parte 1, quando nós falávamos sobre limites da jurisdição nacional, competência internacional, e aí vimos o quadrinho da organização judiciária, nós iniciamos o processo de definição de competência. Pois bem, vamos concluí-lo? Porque às vezes cai um caso prático, né, na sua prova. Como é que eu vou delimitar a competência no caso concreto? Quais são os caminhos para a delimitação da competência? Olha só esse quadro que eu fiz para nós, né, que eu elaborei para a nossa reflexão, para os nossos estudos. Esquema para a descoberta da competência. Primeiro passo que eu preciso dar, é verificar se a justiça brasileira é competente. Primeiro passo. À luz dos artigos 21 e seguintes, 21, 22, 23, que fala da competência internacional, concorrente ou exclusiva, definir se o judiciário brasileiro é competente. O judiciário brasileiro é competente? Então, com base na matéria, próximo passo é saber se a competência é da justiça especial, trabalhista, militar, eleitoral ou da justiça comum. Professor, é justiça comum. Ela é supletiva. É justiça comum? Próximo passo, saber se a competência é da justiça comum federal, à luz do artigo 109 da Constituição Federal, em razão da pessoa, em razão da matéria, ou da justiça estadual. E a justiça estadual é a supletiva. Se não tiver lá a previsão no artigo 109, é estadual. Professor, a competência é da justiça estadual. Então, o próximo passo, sendo a competência da justiça estadual,
identificar a competência de foro, ou seja, o território. E território, né? Qual é a base geográfica? Qual é a unidade territorial? Qual é a comarca? Qual é a seção lá da Justiça Federal? Ou como estamos falando da Justiça Estadual, qual é a comarca? Competência territorial, competência de foro. Ah, pessoal, comarca é Cuiabá. Beleza. Último ponto. Tem vara específica? É uma ação de divórcio? É uma ação de divórcio. A Justiça brasileira é competente, a Justiça é comum estadual, território, Cuiabá. Competência de juízo, lembra? Em razão da matéria, é divórcio, competência, vara de família. Então, o último ponto é identificar se existem varas especializadas, para fins de definir a competência de juízo. Belezinha? Show de bola! Terminamos a definição de competência. Agora, para fechar o barco, professor, errei na competência, ou erraram na competência. O juízo que foi provocado não tem competência. Ele está fora dos limites da sua atuação. Ele é incompetente. Se ele é incompetente, pessoal, eu preciso primeiro saber qual é o grau dessa incompetência. Porque se tudo isso que nós vimos não foi suficiente para, no caso concreto, identificar o órgão que é competente, e aí um juízo incompetente é que está com a ação, primeira coisa que eu preciso saber é qual é o grau dessa incompetência. Porque essa incompetência pode ser de 2 graus. Incompetência relativa, que é mais branda, matéria de interesse privado, ou incompetência absoluta. Opa, aí é problema, aí é grave, matéria de interesse público. Ok? E isso cai bastante em prova, cai muito. Quais são as diferenças da incompetência absoluta e relativa? Pessoal, o que eu vou passar, porque eu coloquei no slide para você estudar, tá? Mas aí é texto, é reflexão, porque onde eu quero chegar é aqui. O juízo que recebeu aquela demanda é incompetente. Preciso saber. Ele é incompetente absoluto ou relativo? Ele é absolutamente incompetente ou relativamente incompetente? Qual é o grau? Qual é o grau? E para você, concurseiro, as diferenças de incompetência relativa e absoluta têm que estar muito claras na sua mente. É muito cobrado, é muito corriqueiro em concursos públicos as diferenças entre incompetência absoluta e incompetência relativa. E tem muita gente que erra. É por isso que eu fiz questão de fazer essa tabela aqui, ó, identificando as principais diferenças entre incompetência absoluta e incompetência relativa, para você não errar a sua prova. Decora esse quadro. Esmiuça essas diferenças, essa tabela, porque é muito cobrado. Vamos lá? Quais são as diferenças entre incompetência absoluta e incompetência relativa? Incompetência absoluta, primeiro ponto. Incompetência absoluta é um tema de interesse público. Então, as normas que estabelecem acerca da incompetência absoluta são normas de interesse público. Incompetência relativa é tema de interesse privado. Portanto, as normas que estipulam acerca da incompetência relativa são normas de interesse particular. Primeira diferença. Competência absoluta, interesse público. Competência relativa, interesse particular. Segunda diferença. Como a matéria é de ordem pública, o juiz de ofício deve se declarar incompetente. É isso mesmo. Se o problema aqui, se o vício aqui é incompetência absoluta é tema de matéria pública, é tema de ordem pública.
E assim sendo, o juiz pode ex officio reconhecer a incompetência absoluta, sem provocação, ex officio. Na incompetência relativa, não. A incompetência relativa, por ser tema de ordem particular, matéria de ordem privada, o juiz não pode reconhecer de ofício. Então, no caso concreto, o juiz até sabe que é incompetente. Ele sabe que é incompetente. Bateu o olho lá na petição inicial e falou: ih, competência não é minha não. Competência não é minha não. Tá bom, então o senhor é incompetente. Vossa Excelência é incompetente. É, mas essa incompetência relativa, você não pode reconhecer de ofício. Não pode. Ok? Incompetência relativa, o juiz não pode declarar de ofício. Incompetência absoluta, ele pode. Relativa, não. Se o juiz não arguiu, não se declarou incompetente de ofício na incompetência absoluta, ele poderia, ele deveria ter reconhecido a incompetência absoluta, não reconheceu, não declarou. A parte pode alegar? É óbvio que pode. De que forma a parte, nesse caso o réu, vai alegar a incompetência absoluta? Na contestação. Na contestação. Isso mesmo, lá em preliminar de contestação ele fala: olha, Excelência, o senhor deveria ter reconhecido de ofício, mas já que não fez, gostaria de informá-lo que és absolutamente incompetente. Beleza? Na contestação. E a incompetência relativa? Aí, pessoal, ó, um monte de exclamação aqui. Por quê? Porque agora a incompetência relativa também é arguida na contestação. Por que agora? Porque na vigência do CPC 73 existia a chamada exceção de incompetência relativa. E lá no CPC 73, a incompetência absoluta era arguida na contestação. A relativa era arguida em exceção da incompetência relativa. Agora, não existe mais exceção de incompetência relativa. Não existe mais. De modo que tanto incompetência absoluta quanto incompetência relativa são arguidas na contestação. Na contestação. Cuidado! Na sua prova pode cair a tal da exceção de incompetência relativa. Risca. Competência relativa, preliminar de contestação. Ah, mas e se a incompetência não for alegada, professor? Aí tem uma diferença marcante. Porque a incompetência absoluta, ela deve ser declarada de ofício pelo juiz. Se não for, a parte deve arguir na contestação. E se não for, por ser matéria de ordem pública, a incompetência absoluta não preclui. O que significa que ela pode ser arguida a qualquer tempo e em qualquer instância, qualquer grau de jurisdição. Então, se o juiz não reconheceu de ofício, a parte, o réu não arguiu na contestação, a matéria é ordem pública, pessoal. Não preclui. Qualquer momento. Posso atravessar uma petição falando: opa. Incompetência absoluta. Qualquer momento. Relativa, não. A relativa, o juiz não pode declarar de ofício. O réu é que tem que arguir na contestação, e se ele não arguir na contestação, preclui. Significa dizer que ele não pode arguir mais. E por consequência nós teremos a chamada prorrogação de competência. Sabe aquele juiz que era incompetente? Por ser incompetente relativamente, ele não pôde declarar de ofício. E se o réu não arguiu, agora ele se tornou competente. Por quê? Incompetência relativa só pode ser arguida na contestação. E se não for, precluiu, prorrogou-se a competência. Prorrogou a competência. Incompetência absoluta não pode ser modificada pela vontade das partes. Ainda que as partes queiram, elas não podem modificar a competência absoluta. Não pode. É matéria de ordem pública.
coercitiva. Não pode modificar. Incompetência por ser matéria de ordem privada, particular, as partes podem deliberar. Isso mesmo. Incompetência, ou melhor dizendo, competência, nesse caso, né? A competência relativa pode ser modificada pelas partes. Ah, professor, pode? Pode. Não é isso que você faz no seu contrato? Qual que é a última cláusula do seu contrato? Não é uma cláusula de eleição de foro? Se fosse competência absoluta, você não poderia eleger. Mas lá, competência relativa. A competência relativa pode ser modificada. E lá no contrato, ela é modificada justamente por essa tal de cláusula de eleição de foro. Por fim, se a competência absoluta não foi declarada pelo juiz, não foi arguida pelo réu na contestação, não foi arguida por nenhuma das partes, nem reconhecida pelo juiz ao longo de todo o processo, por ser matéria de ordem pública, incompetência absoluta é tema que induz ação rescisória. Então, pode ser objeto de ação rescisória. Relativa? Não. Relativa, o juiz não pode declarar de ofício. Somente o réu, na contestação, que pode arguir. E se ele não arguir, ele não pode fazer nunca mais. Nem mesmo em ação rescisória. Beleza? Diferenciou? Ah, professor, mas como é que eu vou saber? Né? Como é que eu vou saber ali no caso concreto se a causa é de incompetência absoluta ou de incompetência relativa? E aí, professor? Beleza, então eu preparei aqui esse quadrinho para nós. Levando em consideração 5 critérios. Quando o critério definidor da competência for matéria, a competência é absoluta. Então, tem vara de família lá na sua comarca? Então você não pode distribuir uma ação de divórcio para uma vara civil. Matéria. É direito indígena? Não pode ser da Justiça Estadual. É direito trabalhista? Não pode ser da Justiça Comum. Em razão da matéria, a competência é absoluta. É absoluta. Beleza? Segundo critério, em razão da pessoa. Mais uma vez, a competência é absoluta. É a União que faz parte desse processo. Na condição de autor ou ré? É a União? É? Então não pode ser processada na Justiça Estadual, a competência da Justiça Federal. É a Fazenda Pública Estadual, a pessoa, o autor, o réu. Então não pode ser vara civil simples, se tem vara de fazenda pública. Em razão da pessoa, competência absoluta. Inclusive é por isso que acontece aquela exceção lá da perpetuatio jurisdictionis. Em razão da União ser parte do processo, a competência é da Justiça Federal. Competência absoluta. Se a União for excluída, aí eu posso modificar. Lembra lá da perpetuatio jurisdictionis? Em razão da pessoa. Pessoal, a competência é absoluta. Critério funcional. Competência absoluta. A Câmara não pode julgar um incidente de arguição de inconstitucionalidade. Porque, com base no critério funcional, a competência é do plenário ou do órgão especial determinado lá na norma regimental do tribunal. Critério funcional, competência absoluta. Aí, veja bem, cuidado. Critério territorial, a competência é relativa, tá? Como regra. É por isso que lá no contrato você faz uma eleição de foro. O que você está elegendo ali? Território, não é? Firmei um contrato com você e nós colocamos lá, olha, eventuais conflitos deverão ser solucionados no foro do domicílio do Stanley. Deverão ser solucionados em Cuiabá, na comarca de Cuiabá.
Nós estamos pensando em território. Como regra, a competência territorial ela é relativa. É relativa. Então veja bem, nós definimos no nosso contrato que a competência é o meu foro, o foro do meu domicílio. Mas você, espertinho, ajuizou a ação no seu domicílio. E eu, bobinho, na minha contestação, não argui incompetência. Pois bem, foro do seu domicílio será competente, porque sendo matéria de ordem privada, tratando-se de competência relativa, o réu só pode arguir na contestação, se não o fizer, prorroga a competência. Beleza? Só que é como regra. É como regra, porque nós vimos lá naquelas ações imobiliárias do artigo 47, eu estou falando em território, situação da coisa, ação possessória, situação do imóvel. Isso não é território? É. E aí, nesse caso, a competência territorial é absoluta. Atenção, porque é exceção e exceção cai muito. Em se tratando de competência territorial, das ações relacionadas a direito real imobiliário ou das ações possessórias imobiliárias, a competência territorial é absoluta. Exceção, porque na regra a competência territorial é relativa. E aí, fechando aqui, em razão do valor da causa, o Código de Processo Civil diz que em razão do valor da causa ela seria relativa. Mas aí depende. Aí depende. Na verdade, pessoal, na maioria das vezes ela é absoluta, tá? Por isso que eu deixei ela aqui para o final. Em se tratando do critério do valor da causa, a competência pode ser relativa ou absoluta. Só que na maioria das vezes ela é absoluta. Isso mesmo. Porque mesmo que a 9.099 diga que é uma faculdade da parte demandar lá no juizado especial cível, ou no juizado, ou na justiça comum, isso ali é faculdade. Eu não estou falando de competência relativa absoluta. Estou falando, na verdade, de competência concorrentes. E aí, quando eu vou para o JEF, quando eu vou para o JEFAS, Juizado Especial Federal, Juizado Especial da Fazenda Pública, até 60 salários mínimos, a competência ela é absoluta. Absoluta. É valor da causa. Mas até 60 salários mínimos envolve a pessoa jurídica de direito público federal, então é JEF. Envolve fazenda pública estadual, municipal, então é JEFAS. Critério, valor da causa, competência absoluta. Competência absoluta. Então gravem aqui esse quadrinho. Em razão da matéria, é absoluta. Em razão da pessoa, é absoluta. Em razão da função, é absoluta. Em razão do território, regra geral, é relativa. Cuidado com a exceção. E a exceção é cobrada. Em razão do valor da causa, aí, filho, depende. Pode ser tanto relativa quanto absoluta. E aí, para sermos práticos, isso que eu falei, você vai encontrar lá no seu Código de Processo Civil, artigo 62, 63 e 64. Tá? Então, vamos nem aqui ficar esmiuçando os artigos. Olha lá o 62. A competência é determinada em razão da matéria, da pessoa, da função, é inderrogável. Por quê? Porque ela é absoluta. Pronto. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território. Cuidado, em razão do território, beleza. Chuchu, beleza, isso mesmo, é a regra. Em razão do valor da causa, apesar do artigo 63 dizer isso, e por vezes cai direitinho o artigo, e aí você vai marcar que ele está certo, apesar do artigo 63 falar, o valor da causa ele pode ser absoluta ou relativa, tá? Então tem algumas bancas que pedem o artigo, e aí você vai marcar. As partes podem modificar a competência em razão do valor da causa ou do território. Ou se cair, regra geral, o critério do valor da causa e o critério territorial trata de competência relativa, aí beleza. Mas se falar que é sempre relativa, aí não. Aí não. E o artigo 64, né, vai dizer a incompetência absoluta ou relativa será
alegada como questão preliminar de contestação. Então, acabou essa tal de exceção de incompetência. Ok? Os parágrafos, a gente já mencionou aí durante a aula, vou deixar só como leitura para a gente poder fazer aqui rapidinho, terminar a nossa aula, pelo menos uma questãozinha, né? Duas questões. Questão de 2017 do PGE, PGE, concurso bom. Veja ali, considere as seguintes afirmativas sobre o tema da competência no âmbito do Código de Processo Civil. Assinale a alternativa correta. A ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no domicílio do autor? Não, domicílio do réu. B. A execução fiscal será proposta no foro do domicílio do réu, no da sua residência, ou no lugar onde for encontrado. Corretíssimo, é o parágrafo 5º, né? O erro das outras. A ação possessória e imobiliária será proposta no foro da situação da coisa, cujo juízo tem competência relativa. Errado, é possessória e imobiliária, competência é absoluta. D. A competência é determinada em razão da matéria, da pessoa, da função, é modificável por convenção da parte. Errado, não pode ser modificado, porque são critérios de competência absoluta. Então, alternativa correta, letra B. E aí, para concluir, prova de juiz do Tribunal do Paraná. Assinale a opção correta de acordo com as regras a respeito da jurisdição e de competência previstas no CPC. Alternativa A. A nova sistemática da cooperação jurídica internacional prevista no atual CPC dispensa a atuação da autoridade central. É lógico que não. Tem que ter autoridade central e, regra geral, ela é exercida, essa função é exercida pelo Ministério da Justiça. B. A competência do foro de situação do imóvel, objeto de uma ação possessória, pode ser modificada para o julgamento conjunto com outro processo, caso haja risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Não pode, porque, em se tratando de ação possessória imobiliária, a competência é absoluta. Competência absoluta não pode ser modificada. C. A Justiça Estadual possui competência para julgar o mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Seccional B. Não competência da Justiça Federal. Ok? D. Conforme o CPC, permite-se a exclusão da competência da Justiça brasileira, quando esta for concorrente, em razão de cláusula contratual de eleição de foro exclusivo estrangeiro, previsto em contrato internacional, desde que haja arguição pelo réu em contestação. É perfeito. Naquelas causas de competência internacional concorrente, é possível que as partes elejam o foro internacional como exclusivamente competente. E aí, se a ação for disposta aqui no Brasil, for proposta aqui no Brasil, o réu pode ir lá na contestação falar: excelência, tem uma cláusula de eleição de foro falando que a competência é exclusiva internacional. Ok? Mas isso só pode acontecer quando for competência concorrente. Porque essa eleição de foro não é autorizada nas hipóteses de competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro. Então, alternativa correta, letra D. Questão difícil, mas, questão de juiz, né? Questão de juiz. Belezinha, senhores? Então é isso. Acabamos aqui a terceira parte do estudo sobre competência no novo CPC. Espero que essa aula tenha sido agradável. Sim, tenha sido agradável, mas principalmente que a nossa aula tenha contribuído efetivamente para os seus estudos. Ok? Professor Stanley tenta, na medida do possível, ser o mais didático possível, o mais didático que eu consigo ser, para que a sua aprovação venha. A sua aprovação, pode ter certeza, me deixa bastante feliz. Eu quero que você seja aprovado. Espero, portanto, que eu tenha sido útil para o seu aprendizado sobre competência.
Ok? Então, até a próxima, porque ainda tem a parte 4. Tem a parte 4 e eu quero te ver por aqui. Beleza? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.